Não tem uma regra de como estudar rotulagem, porque como eu falei, tudo que tá no rótulo, na embalagem, é rótulo. Então, como que eu vou estudar tudo isso? É muita informação, é muita coisa. Sim, é. Então, a gente precisa encontrar uma metodologia que faça sentido pra gente. A gente precisa encontrar uma forma de estudar e de entender essas informações que faça sentido pra gente, que a gente consiga trabalhar com elas no nosso dia a dia, né? E na vida inteira. Então, eu, particularmente, gosto de dividir a rotulagem em 4 grupos. Eu gosto de colocar informações gerais, que eu falo que são as informações obrigatórias, que basicamente todos os rótulos vão ter. Então, denominação de venda, peso líquido, lista de ingredientes, basicamente ali as informações da RDC 259 e do Decreto-Lei 986. Então, identificação de origem, conservação, data de validade, lote. Essas informações, para mim, são o primeiro grupo. São as informações gerais, informações obrigatórias. Então, eu vou ensinar, eu sempre começo por elas. Eu vou fazer um rótulo, eu sempre começo por elas. E quando eu tava estudando, comecei por elas, porque elas dão a base de um rótulo. Então, primeiro, informações gerais. Depois, tem a informação nutricional. Então, depois a gente fala de tabela nutricional. Na verdade, depois, mesmo se eu for seguir a ordem, né, dos 4 grupos, são alertas. Então, depois que eu fiz as informações gerais, as informações obrigatórias, eu vou pensar nos alertas de um rótulo. E quais são os alertas de um rótulo? Glúten, lactose, alergênicos, aroma, corante, alguns alertas mais específicos, tipo para diabéticos, ou então os alertas específicos de suplementos alimentares, né, que a gente precisa falar. Diabéticos, contém glicose, ou então precisa fazer algum alerta sobre o suplemento não poder ser consumido por gestantes ou lactantes, ou manter fora do alcance de criança, enfim. Esses alertas que são obrigatórios no rótulo. Alguns, né, de forma mais geral, tipo alergênicos, glúten, lactose, todos os alimentos precisam prestar atenção. Glúten a gente sempre vai ter que declarar, né? Contém ou não contém. Alergênicos, se tiver a presença, a gente declara, ou a contaminação cruzada. Se não tiver nada, a gente não fala nada. Lactose, pode ser que a gente declare a ausência, né? 0 lactose. Pode ser que a gente declare a presença, pode ser que a gente não declare nada. Então, segundo grupo, alertas. Terceiro grupo, pra mim, tabela nutricional. Quem me conhece aqui, quem já me segue há mais tempo, sabe que a parte que eu menos gosto da rotulagem é tabela nutricional, gente. Eu não curto fazer tabela nutricional. Faço, obviamente, faz parte do trabalho, né? A gente não gosta de tudo. Então eu sempre deixo a tabela nutricional por último. Tanto para fazer quanto para ensinar, sempre deixo a tabela nutricional por último. E eu separo ela em um grupo só para ela. Rio Flora fez até uma pergunta sobre isso. Tabela nutricional pode ser copiada de produtos semelhantes? Nossa senhora, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não. Nada pode ser copiado, inclusive, tá? Muito boa a sua pergunta, viu? Não se copia rótulo. Não se copia nada de um rótulo, por mais que seu produto seja muito similar. Então, assim, ó, exemplo, eu tava falando dos alertas antes, né? Então, assim, você tem uma contaminação cruzada com trigo. O seu concorrente lá, produto similar, não tem. E aí, já mudou o seu rótulo. Você tem que falar, pode conter trigo, contém glúten. Ele pode não precisar falar nada e ele pode falar, tipo, não contém glúten. Então, é um detalhe que já mudou o seu rótulo. Você usa aspartame, você precisa falar contém fenilalanina. Se ele não usa aspartame, ele não precisa falar. Ou então, ele vai fazer esse aviso e você vai só copiar e o seu produto nem tem que ter esse aviso. Ele usa aroma natural, você usa aroma sintético idêntico ao natural. Ah, mas os dois são de chocolate, sei lá. Não importa. Se o dele é natural e o seu é sintético idêntico ao natural, já muda o seu rótulo. Outra coisa, você não tem como saber 100% da formulação do produto muito similar. Então, não copia. Tabela nutricional é a mesma coisa. Ah, mas eu uso leite condensado, achocolatado e manteiga para fazer um brigadeiro. Meu concorrente também usa achocolatado, leite condensado e manteiga. Você não sabe qual é o achocolatado, você não sabe qual é o leite condensado, você não sabe qual é a manteiga, você não sabe qual é a quantidade de cada um que ele coloca, tá? Então, assim, não se copia nada de rótulo. E tem uma outra coisa, gente, falando em copiar, além de poder ser fraude, porque você está escrevendo informações
informações no seu rótulo que não condizem com o seu produto, se você copia do concorrente, você pode ser notificado por esse seu concorrente que você copiou dizeres de rotulagem. Isso acontece. Isso aconteceu recentemente com um cliente meu, com um rótulo que não fui eu que fiz, mas eu presto ali alguma assessoria através de mentoria para eles. Eles desenvolveram um produto, copiaram os dizeres de rotulagem da marca líder de mercado, do produto que eles fizeram similar, e foram notificados por essa marca como concorrência desleal, plágio, enfim, eles colocaram até direito do consumidor no meio, porque pode ser entendido como induzir o consumidor ao erro. Então, assim, problemão por copiar dizer de rotulagem. Então não é nem só essa questão de fraude, essa questão de podem ter informações erradas. Você ainda pode ser processada pela marca que você está copiando. Então cuidado, não façam isso de jeito nenhum. Então, terceiro grupo, informação nutricional, que não é só a tabela nutricional, a gente tem as informações nutricionais complementares, que é zero lactose, não é, tá? Zero lactose não é. Zero calorias, zero gorduras trans, zero colesterol, fonte de proteína, rico em fibra, light, rico em vitamina A, rico em vitamina C. Então, esse tipo de alegação é permitido no rótulo, faz parte das informações nutricionais, hoje é conhecido como informação nutricional complementar. Ficam lá na RDC 54, então a gente pode usar desde que se cumpram os requisitos estabelecidos em legislação. Então eu trato as informações nutricionais como um grupo específico e aí eu penso em legislações específicas. Então o que são legislações específicas? São os RTIQs, ou são algumas legislações que se aplicam somente a alguns produtos. Então, os produtos de origem animal, por exemplo, iogurte, leite, carne, hambúrguer, quibe, linguiça, salsicha, queijos, normalmente eles têm regulamento técnico de identidade e qualidade, famosos RTIQs. Então, esses RTIQs são legislações específicas para esses produtos que vão definir alguns requisitos de rotulagem e de padrão para esses produtos. Padrões físico-químicos, ingredientes obrigatórios, ingredientes opcionais, ingredientes proibidos, e lá também pode ter alguns requisitos específicos de rotulagem. Então, por exemplo, se a gente pegar o RTIQ de bebida láctea, vai estar escrito que toda vez que a gente tiver uma bebida láctea branca, de cor branca, a gente precisa escrever bebida láctea não é leite, ou este alimento, ou este produto, agora eu não me lembro, não é leite. E toda vez que a gente tiver uma bebida láctea colorida, a gente precisa escrever bebida láctea não é iogurte ou este produto não é iogurte. Então, tem esses requisitos específicos. Para mel, a gente precisa escrever que não pode ser consumido por menores de 1 ano de idade. Tem a legislação específica de suplemento, né? Na verdade, as legislações específicas de suplemento, que são a RDC 243 de 2018 e a IN 28 também de 2018, que tem alguns requisitos específicos de rotulagem de suplementos. Então, como fazer a tabela nutricional, como definir a porção de um suplemento, que é diferente do restante dos alimentos. Esses avisos, né, sobre falar que suplemento não é medicamento, que é para deixar longe de criança, em alguns deles sobre não poder para gestantes e lactantes. Então, tem este outro grupinho de legislações mais específicas para determinados alimentos. Então, eu divido a rotulagem nesses 4 grupos. Para mim, fica muito melhor de entender, para mim fica muito melhor para fazer o meu rótulo e também para ensinar vocês a fazer o rótulo de vocês.